Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde mais uma vez. Estamos aqui hoje nesse que já é o mais completo podcast aqui da região, o Papo Negócio, onde sempre recebemos pessoas especialistas, pessoas com uma trajetória muito bacana e também, né, como hoje o nosso convidado, Rodrigo Dolabella, é isso aí, Rodrigo Dolabella, muito mais famoso que aquelas pessoas que vocês estão pensando aí sobre o sobrenome, tá bom? Um especialista naquilo que a gente está extremamente curioso, que é segurança e saúde. E em especial, hoje no nosso Papo Negócio, recebemos ele, Rodrigo Dolabella, para falarmos sobre NR1. Seja bem-vindo, Rodrigo, é um prazer recebê-lo aqui no Papo Negócio. Obrigado, Marciliano. Obrigado pelo convite. Eu agradeço muito. Excelente. Rodrigo, vamos começar. Conta um pouquinho da sua especialização, principalmente aí dessa trajetória sua, usando o seu poder de síntese, para o nosso telespectador poder acompanhar, né, e também saber do tamanho da sua bagagem. Eu sou advogado com especialização na área trabalhista, previdenciária e segurança ao trabalho. É muito difícil você conseguir no mercado um advogado que domina as NRs, que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. E eu me especializei nisso, então dou muito treinamento, principalmente sobre a NR5, que é a CIPO, NR7, que é EPI, NR17, que é ergonomia, NR12, que é máquinas e equipamentos. As NRs são um desafio para as empresas, a compreensão e aplicação dela, né, Rodrigo? Conta pra gente um pouquinho aí como a empresa pode ganhar quando ela tem um bom trabalho e principalmente quando ela consegue implementar e seguir as NRs dentro do seu local de trabalho. Marciliano, eu sempre brinco falando o seguinte, que na área de segurança não existe custo, o que existe é Boa. investimento. Então você vai investir para colher lá na frente. Então a observância das NRs é muito importante, porque se você não observa a NR, você pode ter vários prejuízos financeiros, que é autuação, fiscalização, justiça do trabalho, uma série de penalidades. Inclusive a gente tem uma NR, que é a NR 28, que traz exatamente os valores das multas a serem aplicadas no caso de infrações às NRs. Doutor Rodrigo, né? Me conte uma coisa importante. De quanto tempo para cá que essa obrigatoriedade, ou principalmente essa conscientização, eu acho que eu prefiro falar sobre conscientização das NRs, pela sua vasta experiência, que você percebeu que isso, as empresas começaram a dar uma importância para além da obrigatoriedade legal, mas sim por causa da conscientização. De quanto tempo você percebeu isso, essa maturidade empresarial? O surgimento das NS foi com a portaria 3.214 de 1978, então surgiu em 78. Antigo já, né? Isso, só que depois a gente teve a Constituição Federal de 1988. Agora essa questão da conscientização só a partir dos anos 2000. Anterior a 2000 o investimento não era igual existe hoje. E outra coisa, nos últimos tempos nós tivemos algumas alterações das NRs, com o intuito de melhorar a eficiência de cada uma dessas normas. Doutor Rodrigo, e essa chegada da NR1 que tem tirado o sono das pessoas? Bom, a NR1 é a primeira NR e agora ela ganhou uma certa notoriedade. Por que ela já existia e agora ela ganhou essa notoriedade, levando em consideração a importância dessa NR? A NR1 é a chamada mãe das NRs, então é a principal. Ela traz o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, e ela traz o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Ela sofreu uma alteração. E, na verdade, é uma alteração que tem um histórico. O risco psicossocial ele existia na NR17, que trata de ergonomia. Agora, no governo anterior, ele retirou da NR17 o risco psicossocial. E a NR1 está reforçando que ele ainda existe dentro da gestão da ergonomia. Então, os fiscais do Ministério do Trabalho já estão orientando que o risco psicossocial ele vai ter que aparecer nos documentos da ergonomia. São dois documentos, que é a avaliação ergonômica preliminar e a análise ergonômica do trabalho. Então, tem uma ligação muito forte entre ergonomia e risco psicossocial, porque o risco psicossocial está dentro do conceito da ergonomia. Então, doutor Rodrigo, para os leigos, como que se aplica isso? Quando mistura
a questão, a interferência psicossocial ou o cuidado com o psicossocial baseado na ergonomia. De forma prática, como que isso funciona para o empresário ou para o colaborador que está nos assistindo? A situação é complexa, porque quando a gente fala risco psicossocial, todo mundo acha que é um empregado que tem uma doença mental. Na verdade, não é. O risco psicossocial é da atividade, do trabalho, presente aonde? Na organização. Então, o risco psicossocial, Marciliano, ele pode causar doenças do trabalho, que é o foco maior da alteração. Então, só para te dar um exemplo, a tenossinovite ou a sinovite, que são doenças ergonômicas, CID começando com a letra M, são doenças causadas pelo risco psicossocial. Hoje, o infarto é considerado uma doença decorrente do trabalho de risco psicossocial. O infarto, doutor? Infarto. Então, quer dizer, se o empregado infartar e provar que o infarto foi decorrente de problemas relacionados ao trabalho, psicossociais, isso daí vai ter uma emissão do ACAT, com a comunicação de acidente de trabalho, e vai ter o reflexo nas indenizações. Entendi. A NR1 já existia e, como você disse, ela é a mãe das NRs e, por uma questão de alteração governamental, ela sai da NR17 e volta, e aí esse atual governo fala assim, não, peraí, você tem que ficar atento se o tipo de trabalho que é executado, ele é nocivo à saúde mental do colaborador. Na verdade, o foco é outro. Deixa eu te explicar o foco. O foco é o seguinte, ano passado, 2024, nós tivemos 475 mil afastamentos por doença mental. 475 mil? Por doença mental pelo INSS. Isso representa, sabe o quê? Um crescimento de 63% em relação ao ano anterior, 2023. Aí ligou o sinal de alerta. O governo não quer pagar essa conta sozinho, né? E isso é uma tendência mundial. O Brasil é o segundo país no mundo em caso de depressão. Só que uma coisa que eu estou deixando bem claro é o seguinte, nós estamos falando de fatores psicossociais relacionados ao trabalho. Nós não estamos falando de fator externo. Então, a importância da alteração da legislação é porque a empresa vai definir quais os fatores existem ali e quais as medidas de prevenção e controle ela vai tomar para evitar a doença. Entendi, doutor Rodrigo. Agora, uma pergunta, principalmente deve ser a dúvida de quem está nos assistindo também. 4.700 e tantas pessoas, quer dizer, praticamente... 475 mil. 475 mil pessoas. Pensando numa cidade como Itaúna, por exemplo, que tem 100 mil habitantes, Pará de Minas deve ter mais ou menos isso, Divinópolis talvez o dobro disso. Nós estamos falando de uma regional de pessoas doentes. Sim. E o governo, ele acaba, de certa maneira, assumindo essa conta. Aí ele está devolvendo para as empresas e dizendo assim, olha, eu preciso que vocês façam a parte de vocês, porque tem parte aí que está chegando para mim. E aí fica uma dúvida, qual o melhor caminho para as empresas poderem estarem amparadas e juridicamente preparadas para questionar essa acusação de que elas foram responsáveis ergonomicamente por esse adoecimento? O que a NR1 traz de alteração agora é o seguinte, você tem que identificar o risco, avaliar o risco e informar no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. E lá você vai definir um plano de ação. Esse plano de ação vai ter que ter o quê? Medida de prevenção e medida de controle. E vai ter que ter um cronograma das ações e um acompanhamento desse cronograma. Se você tiver isso tudo, a sua defesa está constituída. Agora, se você não tiver nada, você não tem defesa nenhuma. E defesa que eu falo, Marciliano, é no caso de uma aplicação do que a gente chama no direito de nexo técnico epidemiológico previdenciário, que é quando a empregada é afastada por doença comum, que tem a sigla B31, e a Previdência transforma a perícia em B91, que é auxílio doença acidentária, que é doença do trabalho. Se houver essa transformação, cabe à empresa entrar com um recurso junto à Previdência. E nesse recurso, ela vai ter que provar que ela investiu na saúde mental. E o investimento ele vai se dar de várias formas. Já tem empresas aqui da região que tem terapia online, gratuita para os funcionários. Tem ginástica laboral, tem massagem, tem yoga. Tem várias ações exatamente para controlar isso. Agora, o X da questão que eu estou levantando nos meus treinamentos é a questão da liderança, dos gestores. Porque a maioria dos casos de risco psicossocial estão ligados à gestão. Na verdade, não é nem gestão, é a má gestão. Rodrigo, você tocou num ponto absolutamente importante.
que é da modernidade do estilo de gestão. Eu sempre falo que nós ainda estamos com o chip da gestão da década de 80 e 90. E que algumas empresas ou alguns colaboradores, principalmente os colaboradores, eles estão com uma resistência nessa atualização. Você tocou no ponto crítico, a liderança. O que uma empresa deve fazer para preparar a liderança dela para que, para além da questão da gestão, ela tenha esse olhar importante para a gestão de pessoas e principalmente a gravidade da má gestão, como você diz, e os prejuízos que isso pode causar para a organização? A minha orientação inicial é treinamento e capacitação dos líderes, com temas básicos, igual, por exemplo, eficácia do tempo, gestão de conflitos, relacionamentos interpessoais. E uma coisa muito importante, que é um treinamento hoje obrigatório para todas as CIPAs, que é o treinamento de assédio moral e assédio sexual. Porque o assédio moral e sexual são considerados riscos psicossociais. E hoje, eu não sei se você sabe, a CIPA ela tem 3 obrigações, 3. Primeiro, abrir um canal de denúncia de assédio. Segundo, um treinamento a cada 12 meses sobre o tema. E terceiro, atualizar 2 documentos da empresa, que é o regulamento interno e o código de ética e o código de conduta, com base nesse assunto. Então, o gestor ele tem que ter noção da responsabilidade dele, porque os atos de uma má gestão vão causar prejuízo para a empresa. E o que você falou, concordo. É considerado risco psicossocial chefe autoritário. E até hoje, Marciliano, eu visitando algumas empresas, eu tenho noção disso. E existem estudos da psicologia que dizem que chefe doente mental deixa a equipe toda doente. Isso é fato, né? Nesse caso, doutor Rodrigo, uma empresa que faz uma pesquisa de clima organizacional e tem isso documentado, uma empresa que tem ações voltadas para a humanização dos atendimentos, isso tudo se torna ferramenta de defesa em caso de algum pleito? Isso tudo vai fazer parte do plano de ação. E complementando os seus exemplos, um que eu também deixo bem claro é a entrevista de desligamento. Porque com a minha experiência, vira e mexe, eu vejo empregado sendo dispensado, e aí você pergunta para ele, ele ingressa na Justiça do Trabalho com uma reclamatória trabalhista, e antes da audiência você bate nas costas dele e pergunta, por que você entrou na Justiça? Sabe o que ele fala? Por causa do meu chefe. Não é por causa da empresa, não é por causa de infração à legislação trabalhista, é porque ele saiu tão chateado da empresa com o chefe, que ele vai lá e, por vingança, ele entra na Justiça contra a empresa. Então isso tem que ser pensado, entendeu? Em gestão de pessoas, a gente fala que ele se demitiu do líder, ele não se demitiu da empresa. E ele até elogia a empresa, mas se demite do líder. E eu tenho casos assim, de 30 demitidos, todo mundo falando a mesma coisa. Eu estou entrando na justiça por causa do chefe. Entendeu? Nossa, você que vê estrago, como é hein? que é. E outra coisa que eu queria levantar é o seguinte, o fato de uma pessoa ter uma doença física ou mental decorrente de um risco psicossocial, para a empresa pode gerar 4 indenizações na Justiça do Trabalho. 4. 4 indenizações, doutor Dano Rodrigo? moral, quando afeta a honra, dano material. Material, ele vai cobrar tudo que ele gastou. Internação, consulta, medicamento. Psicólogo, né? psiquiatra. Isso. Terceiro, dano existencial. Esse é novo. Esse é aquele empregado que faz tanto hora extra, mas tanto hora extra, que ele não tem tempo para ter convivência social com a família, com a sociedade. E o quarto, que eu vou te dar um exemplo comigo, é o dano estético. Aí eu vou te contar o meu exemplo. Eu trabalhei numa empresa há 30 anos atrás que tinha uma cultura de assédio muito forte, muito forte. E eu tive uma doença que eu não sei se você já ouviu falar, que chama tricotilomania. Não. Tricotilomania significa, sabe o quê? Arrancar os cabelos do corpo. Sim, lembrei. E aí eu arranquei da cabeça, e você vê que não nasceu mais. Isso é um dano estético, um dano estético. Né? Caberia uma indenização? Caberia. Tem gente que tem psoríase. Sim. Que é uma doença da pele que traz lesões na pele. Também é um dano estético. Tem gente que rói unha por causa de problema mental decorrente do trabalho. Então é isso que você tem que observar. São essas 4 indenizações na Justiça do Trabalho. Agora imagina a empresa ser condenada para pagar as 4 indenizações. Entendi. Como tudo no Brasil, tudo começa meio embolado. E a NR1 também começou um pouco embolada. As alterações, sim. Exatamente.
Faz um recorte para a gente, doutor Rodrigo, em relação à confusão que as pessoas fazem em relação ao adiamento da fiscalização, em relação a se existe algum adiamento da necessidade da execução. Conta para a gente um pouco disso e faz juridicamente a divisão certinha disso, porque as pessoas falam, tranquilo, agora adiou para o ano que vem. Não adiou nada, né? O histórico é o seguinte, essa alteração surgiu na portaria 1419 de 27 de agosto do ano passado. Agora, olha que curioso, essa portaria deu 9 meses para a empresa implantar. Os 9 meses vão ser completados agora, 26 de maio. Sim. Só que os empresários não implantaram nada. E para piorar, não jogaram no orçamento desse ano o custo com esse serviço, que é um custo alto. Moral da história, o presidente da FIENG, principalmente, esteve em Brasília pedindo a prorrogação do prazo. Conseguiu em termos, porque na última quinta-feira o ministro do Trabalho comunicou o adiamento não do início da vigência da alteração. O início da vigência permanece dia 26 de maio. Exatamente. O que vai ser prorrogado para um ano é a fiscalização punitiva. Então, durante um ano, até dia 26 de maio do ano que vem, não vai ter punição, mas vai ter o quê? O que a gente chama de fiscalização educativa e orientativa. Então, tem empresário que está achando, adiou, não preciso fazer nada por agora. E não é bem assim. E outra coisa, Marciliano, o adiamento ele envolve o Ministério do Trabalho, mas ele não envolve a Justiça do Trabalho, no caso de reclamatória trabalhista, e ele não envolve também o NETEP, que eu acabei de explicar, que é o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, que é do INSS. Então a empresa não pode adiar, não. E outra coisa, é um caminho sem volta. Já teve empresário chegando para mim perguntando, será que não vai revogar de tudo? Não, eu falei, lógico que não. Mas a esperança deles tem um histórico também, que eu esqueci de te falar. Porque na primeira versão do E-Social, tinha uma tabela que era a tabela 23, que trazia os riscos que o empregado estava exposto. E lá tinha o risco psicossocial. E essa tabela só durou uma versão, na outra já tiraram os riscos psicossociais. Então tinha esperança dos empresários de revogar tudo. E não está revogado. E o que eu estou falando claramente nos meus treinamentos é o seguinte, é um caminho sem volta. Você tem acompanhado aí na mídia, essa semana teve um caso fantástico. Semana passada, na segunda-feira, o Tite foi convidado e acertou um convite para treinar o Corinthians. Se não me engano, o contrato dele ia ser 2,5 milhões por mês. No dia que ele ia apresentar o Corinthians, o que ele fez? Ele cancelou a viagem, falou que teve uma crise de ansiedade e falou que vai fazer uma parada na carreira para cuidar da saúde mental. Sim. Além disso, você tem o padre Fábio de Mello. Fábio de Mello, youtubers como o próprio Whindersson Papa, que Nunes. acabou de falecer, também confessou que estava com depressão. Então, quer dizer, é uma febre mundial. Só que o que a empresa tem que se resguardar é porque se houver um afastamento, pode ser questionado se foi decorrente do trabalho ou não. E o que vai aliviar muito esse pleito é a quantidade de ações e a organização que a empresa vai ter em relação a isso. Você falou uma palavra aí que eu achei muito importante, chamada cultura. E deu uma aula pra gente aqui explicando sobre a vigência não mudou, o que mudou é a fiscalização. Que foi adiado foi a fiscalização punitiva. Por um ano. Quanto tempo uma empresa leva para criar uma cultura de segurança e saúde, principalmente mental, pela sua experiência? E você disse o seguinte, e tem que fazer investimento. Então, levando em consideração a questão do investimento, a questão da quebra de paradigmas e a nova cultura de saúde mental, pela sua experiência, quem começar em janeiro do ano que vem vai passar aperto. Ah, com certeza. E tudo vai depender, Marciliano, do tamanho da empresa. Porque eu manifesto a minha preocupação, sabe com quem? Com o microempresário. Sabe quem que é o microempresário? Aquele que tem uma lojinha aqui no centro de Itaúna que só tem um funcionário. Registrado como o quê? Como vendedor. Mas na prática ele faz serviço de quê? De caixa, de Faz toda a atividade. De faxineiro, de porteiro, de tudo. Então esse microempresário é que vai ter a maior dificuldade. Agora, você tocou na palavra complicada, que é mudança de cultura. Sim. Nos meus treinamentos eu tenho reforçado que para não ter problema com assédio moral e não ter risco psicossocial, o gestor tem que trabalhar com duas palavras, que é respeito e limite.
Então ele tem que respeitar o colaborador e ele tem um limite de cobrança. Porque, igual, por exemplo, meta excessiva é considerado risco psicossocial. Entendi. Existe uma resistência, professor, da nossa geração, 70, 80, 90, talvez ainda temos empresários muito ativos da década de 60, vários deles inclusive. E a gente considera, e ainda existe esse estereótipo, de que a geração que está chegando é uma geração mais Nutella, é uma geração mais sensível, é uma geração mais fraca. Geração Z. É a geração Z que todo mundo tem que criticar. Primeiro, esse é um discurso que vai ter problema com a NR1. Quem tiver essa cultura. Se eu tiver certo, se eu me corrijo ou me apoio. Não, tá certo. E por fim, é uma quebra de paradigma nossa, primeiro, enquanto empresários, enquanto empreendedores, enquanto prestadores de serviço. Não tem volta mesmo e nós vamos ter que aprender a calibrar o labor com o equilíbrio emocional. É por aí mesmo, né? É por aí mesmo. É quebra de paradigma, é mudança de cultura. Só que você perguntou de prazo. Dá para mensurar o prazo? Não dá. Agora, dá para mensurar o prazo da identificação do risco. Porque só para te dar um exemplo, quem vai fazer essa avaliação do risco psicossocial, ele teria que entrevistar todos os trabalhadores da empresa, 100%. Na pior das hipóteses, 70% dos trabalhadores, com entrevistas através de ferramentas. Você tem a ferramenta de Copenhague, você tem a ferramenta PROAT, que é brasileira. Então, quem vai fazer isso é um profissional especializado, que normalmente vai ser um psicólogo ou um ergonomista. E é um trabalho dificultoso e demorado, não é uma coisa simples, não é uma coisa para 1 ou 2 meses, não. Principalmente dependendo da quantidade de funcionários. Porque você tem empresa aqui em Itaúna que tem quantos funcionários? 1.000, 1.500, e aí, como é que vai fazer? Doutor Rodrigo, no seu curso hoje, que inclusive está acontecendo nesse momento, um curso muito bom, nós temos aí mais de 40 empresas fazendo curso aqui na CE e na CDL, a gente vai estar muito atento em relação a isso aqui. Eu escutei você mencionando, dentre várias coisas importantes, eu escutei você mencionando a importância de 2 profissionais nessa implantação de cultura da NR1. Eu estou chamando de NR1, mas desse cuidado com a saúde mental e afins. Você foi muito claro em dizer a importância do ergonomista e a importância do psicólogo. Sim. Detalha para a gente um pouquinho dessas 2 novas funções que passam a ganhar uma importância muito grande dentro das corporações. Em relação ao ergonomista, aquele pequeno empresário que eu citei para você, provavelmente ele vai estar dispensado do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Sim. Riscos, se for grau de risco 1 e 2. E aí ele vai ter que ter um documento que é da área de ergonomia, que é a avaliação ergonômica preliminar, avaliação ergonômica preliminar, que tem que ser elaborado por quem? Pelo ergonomista. Como eu expliquei mais cedo, a ergonomia está muito próxima do psicossocial, porque as 2 estavam presentes na NR17. E o psicólogo, existe uma resolução do Conselho Federal de Psicologia falando que ele é o profissional qualificado para fazer o levantamento do risco psicossocial. Só que o governo já soltou um perguntas e respostas num guia que ele publicou na quinta-feira da semana passada, determinando que não é obrigatória a contratação, que isso é uma decisão da empresa. Mas, dentro da minha concepção, o psicólogo é o profissional mais qualificado. Tanto é verdade que agora já está começando a surgir alguns cursos de pós-graduação, MBA, de psicologia organizacional, psicologia do trabalho. Por quê? Porque, Marciliano, na Câmara dos Deputados tem um projeto de lei, incluindo dentro do SESVIT da empresa, o psicólogo do trabalho. E como eu te expliquei, é um caminho sem volta, e é um caminho que agora tende a crescer. Tanto é verdade que no meu treinamento eu tenho falado que no exame admissional eu cobro das empresas uma avaliação psicológica de cada empregado que está adentrando na empresa. Sabe por quê? Senão o empresário corre risco de contratar um empregado já doente. E aproveitando a sua bela fala, aqui na CE e na CDL a gente tem a avaliação psicossocial que é feita para a maioria dos cargos, né, que exigem, que estão em consonância com o PGR, e que nós já identificamos colaboradores que eram risco para ele e para os colegas de trabalho, e a gente informou a empresa de forma legal
para a empresa, não que ela não fosse admitir esse colaborador, mas que ela pudesse fazer a leitura correta da condição em que ele se encontrava para ser admitido, né? Ou para ser remanejado. Porque essa avaliação psicológica hoje, psicossocial na admissão, ela é obrigatória para duas atividades, que é trabalho em altura e confinamento. E espaço confinado, não é isso? Uhum. Agora, a minha opção é que seja para todos. Tem empresa aqui de Minas que faz para os líderes, só para os gestores. Eu entendo que teria que ser para todo mundo. Sabe por quê? Porque hoje a minha preocupação é surto psicótico dentro da empresa. E o cargo de gerência, o cargo de supervisão, o cargo de superintendência, estão todos sujeitos, dependendo da fragilidade emocional que eles tenham, de ter um surto e colapsar a própria empresa. Mas aí eu vou te dar um outro exemplo que aconteceu mês passado em Belo Horizonte, teve uma repercussão nacional. Foi uma pet shop localizada num bairro de luxo lá de Belo Horizonte. O cliente deixou o cachorrinho dela para tosar. No meio da tosa, o tosador surtou. Entendi. E sabe o que fez? Ele foi lá e matou a cachorrinha. Uhum. Sabe o que a clínica deu de explicação? De que até então ele não tinha manifestado nenhum problema mental. Uhum. Se tivesse feito essa avaliação psicossocial na admissão, talvez esse fato não aconteceria. Não aconteceria e, infelizmente, se aconteceu, ela teria um argumento importante, porque ela provavelmente vai sofrer uma ação altíssima, porque como é que se faz isso com o pet, Perfeito. né? E assim por diante, ela teria pelo menos a argumentação. Eu fico imaginando que juridicamente o profissional do outro lado, se ele conhecer 1% que você conhece, ele vai bater nessa tecla. Lógico. Houve uma falha muito grave que poderia ter sido diminuída no processo de admissão. Vai alegar que o empregador foi negligente nesse ato de não fazer a avaliação psicossocial na admissão. Exatamente. Rodrigo, pela sua experiência, que é vasta, basta a gente conversar 5 minutos com você, que a gente percebe o quanto você está seguro em relação ao que deve ser feito e principalmente o que não deve ser feito. Talvez o que não deva ser feito, talvez você saiba ainda mais. É o chamado passivo trabalhista, né? Fala um pouco disso pra gente em relação a... Marciliano, eu acho que agora a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a tudo que se fala na relação CNPJ, CPF, na relação prestação de serviço, na relação com as pessoas. Fala pra gente um pouco, até para que a gente possa olhar para a nossa empresa e identificar se a gente já está fazendo, se a gente pratica alguma dessas coisas que deixam para a gente um passivo muito grande em relação a qualquer NR, mas em especial a essa que a gente está falando. Em relação aos riscos psicossociais, o que você tem que tomar muito cuidado é com a questão da gestão mesmo. Então, vamos dar exemplo. É considerado risco psicossocial excesso de hora extra. Entendi. Para fazer essa avaliação é fácil, é só chegar na sua empresa e pedir para você 2 documentos. Quais são? Espelho de ponto e saldo do banco de horas. Então ali ele já detectou. Hoje eu peço para os gestores tomar muito cuidado com a ferramenta do WhatsApp. Não sei se você sabe, o WhatsApp hoje já é considerado pela Justiça do Trabalho como prova documental. Uhum. Então tem gestor que xinga o funcionário dele pelo WhatsApp. E quando eu falo xinga, é assédio moral, xingamento. Uhum. Vamos dar exemplo? Chama ele de jumento. Uhum. É possível que você não tenha inteligência. Isso, palavra de baixo calão, palavrão. Uhum. Moral da história, isso daí não vai precisar nem de prova testemunhal. Isso é risco psicossocial e isso é considerado dano moral e assédio moral. A diferença do dano moral para o assédio moral é que o dano moral é uma vez só, assédio é repetitivo e continuado. Então, o gestor tem que ter muito cuidado com esse tipo de prática. Ele tem que estar treinado, ele tem que estar capacitado para não incorrer com esses erros. Porque a maioria dos riscos psicossociais são decorrentes do quê? De má gestão. Má gestão. Agora, o empresário tem um desafio. Igual, por exemplo, tem supermercado, porque eu trabalho nesse ramo de supermercado, está com falta de pessoal. Sim. Carência de mão de obra. E isso está gerando o quê? Hora extra de quem está lá. Isso é risco psicossocial? É. E isso é questão de gestão. Então, a questão do passivo trabalhista em relação ao risco psicossocial, ele vai envolver uma série de critérios. E ele é muito sutil, né? Porque, na verdade, a gente até entende que o colaborador que se disponibiliza a trabalhar mais, ele é um bom colaborador, e de fato porque ele, de repente, está engajado com a missão da empresa. O problema é quando ele se desliga, né? O problema é quando ele é acomedido por alguma coisa,
ou por uma má intenção, ou realmente ele fica sequelado pelo aquele excesso, pelaquela jornada pesada. Aí é que tá o problema, né? O problema é quando ele é acometido de uma doença, que pode ser física ou mental. E a doença da moda agora, não sei se você sabe, é a síndrome de burnout. Sim, é o esgotamento psicológico. Síndrome do esgotamento profissional. O INSS até colocou um nome popular nela que eu gostei, que chama sensação de estar acabado. Olha só. É aquele profissional que está está esgotado totalmente profissionalmente. Mas por quê? Por causa de excesso de hora extra, sobrejornada, sobrecarga de trabalho. Agora, mensurar isso é o que você falou, é muito difícil. E outra coisa, né, Marciliano? Não é só o trabalho que causa depressão e estresse. Né? Que causa depressão e estresse? Fatores externos. Dívida, problema conjugal, uma série de outros fatores. Só que, logicamente, que o interesse dele, dentro do afastamento pela Previdência, é falar que é decorrente do trabalho para configurar como B91 ele ter os direitos, inclusive, de estabilidade. Perfeito, doutor. A empresa precisa estar com o dever de casa dela muito em dia, porque a gente pode voltar a ter uma enxurrada de demandas oriundas dos colaboradores em relação a isso. E talvez a boa notícia é que, como haverá essa fiscalização, como haverá essas multas que vão ser praticadas, pode ser que a gente tenha um ganho cultural. E talvez até uma produtividade maior, porque quando você tem um colaborador em seu estado pleno de saúde mental, ele é mais produtivo, ele é mais criativo e ele se acidenta menos, né, doutor? E ele se sente valorizado. Né? Agora, essa questão que você falou, daqui um ano, então, quando a gente chegar lá em 26 de maio de 2026, vai começar as autuações, vai começar as infrações. E a multa, para você ter uma ideia, ela chega até R$50 mil. E dobrada na reincidência. Então é disso que os empregadores se livraram nesse momento. Agora, você tocou no X da questão. A partir do momento que o empregado se sente valorizado, que você investe na saúde mental dele, a produção vai ter um retorno muito efetivo. Outra coisa, sabe qual que é uma consequência do risco psicossocial? Aumento de queixa de cliente. Porque se o empregado está doente mental, ele não vai te atender bem, você como cliente. E isso é perceptível no dia a dia. Você entra numa loja, tem vendedora que nem olha na sua cara. Você vê que a pessoa não está bem. Porque, na verdade, ou o trabalho para ela um desconforto, baseado nas atividades que ela desenvolve, ou até no clima organizacional, ou ela já veio com isso fora. De fora. Então, a importância da empresa identificar, orientar, direcionar, ou às vezes até decidir que, como essa pessoa tem muitos problemas externos, que ela não atende às exigências da empresa devido à complexidade do trabalho, eu acho que a gente tem a ganhar. Você enxerga a NR1 como copo meio cheio ou como copo meio vazio? Não, eu enxergo com um copo meio cheio. Porque é polêmico se posicionar assim, você sabe disso, né? E eu vou ainda mais longe, Eu conversando um dia desse com a médica psiquiatra, ela fez uma reflexão que piora mais ainda essa nossa discussão de hoje. Sabe por quê? Porque ela fala que várias pessoas chegam no consultório dela com o sintoma, digamos assim, de síndrome de burnout. Sim. O diagnóstico de síndrome de burnout. E dentro da análise dela não é burnout. Porque o burnout é aquela pessoa que está esgotada profissionalmente. Sim. E ela percebe pela condição dela de médica psiquiatra que a pessoa não está esgotada, a pessoa está frustrada. Uma boa diferenciação que ela estabeleceu. Então isso ela critica muitas vezes, sabe quem? O pessoal do recrutamento. Sim. Porque está recrutando um profissional que você vê que não é o que ele gosta de fazer e está colocando ele numa função que ele já vai começar contrariado. Porque se você gosta do que você faz, se você faz o que você gosta, você já acorda feliz, concorda? Em absoluto. Porque você vai trabalhar, é o meu caso. Com vocação, você vai trabalhar com vocação. Você deu um curso aqui agora de 5 horas feliz. Isso. Agora, imagina o contrário. Então, que discussão profunda e bacana, né, doutor Rodrigo? Porque olha para você ver, eu também concordo com ela. Tanto que a avaliação psicossocial ou avaliação de perfil, ela não é somente para identificar se o colaborador é bom tecnicamente ou não. É se ele de fato se identifica com aquele tipo de trabalho. E eu vou mais além, você fez uma provocação muito importante para nós da área de gestão de pessoas.
a nossa promessa para os colaboradores, às vezes, na ânsia de seduzi-los para preencher a vaga, muitas das vezes a gente diz de uma promessa de um crescimento, do tal do plano de carreira, Isso. que a empresa não consegue ofertar porque ela não cresce na velocidade do desejo desse colaborador. E aí essa frustração, ela surge realmente de forma cavalar. E eu aí não vai tinha gerar feito essa doença analisação. mental ou doença física. Eu prometi a ele que essa empresa era tão boa, mas tão boa, que dentro de 1 ano e meio ele ia ganhar uma grana que na prática não é possível. E aconteceu um episódio com meu filho mais novo esse ano que me chamou muita atenção sobre esse aspecto. Ele completou 18 anos. Sim. E eu coloquei ele num processo seletivo numa livraria no BH Shop lá em Belo Horizonte, sabe? Sim, ué. E foi muito interessante porque dentro do recrutamento, o profissional que o atendeu começou a fazer uma série de questionamentos em relação a ele, que de início eu pensei, por que ele está questionando isso? E hoje eu entendo. Por quê? Porque eu já trabalhei nessa livraria há muitos anos atrás, foi meu primeiro emprego. Então o recrutador sabia que eu já tinha trabalhado, e ele sabia que hoje eu sou advogado e minha mulher é empresária. Moral da história, durante o processo de seleção, numa entrevista pessoal, ele perguntou, por que você quer trabalhar aqui? Aí depois ele falou, você sabe que quem trabalha em shopping trabalha de domingo a domingo, né? Você sabe que aqui é uma escravidão quase, né? Desse jeito. Ele tentou demovê-lo da vaga, inclusive. Aí chegou para ele e perguntou, por que seu pai é advogado e sua mãe é empresária, não consegue um emprego para você na empresa deles? Assim mesmo. E aí eu fiquei questionando por que ele tomou esse tipo de atitude. E ele não estava de todo errado, não. Sabe por quê? Porque ele quer saber exatamente o que você acabou de falar. Se o meu filho entrando ali, ele ficaria frustrado ou não profissionalmente, seria um problema para a própria empresa dele. Exatamente. Ele não conseguiria motivar esse colaborador nunca. E eu tinha um outro exemplo, Marciliano, que é uma jornalista de formação que não consegue emprego na área dela. Foi trabalhar, sabe onde? Num DP de uma construtora. E não ficou 3 meses. Sem dúvida. Porque não aguentou. Aquilo agredia ela todos os dias. Ela foi fazer um treinamento comigo, no meio do treinamento ela começou a chorar. Eu perguntei para ela, você está chorando por quê? Não, porque eu não estou odiando essa área. Aí eu perguntei para ela, mas você não formou nessa área? Não, eu sou jornalista. Mas eu não estou conseguindo um emprego na minha área, estou tentando outra, mas não estou gostando. Se ela não se tratar dentro de um processo de aceitação, ou se ela não se tratar entendendo que ela está desenvolvendo um trabalho e que esse trabalho faz parte, inclusive, da construção da dignidade dela, ela vai ter muita dificuldade de entregar qualquer resultado dentro dessa empresa, por melhor que ela seja. E eu ainda vou te falar mais. Essa questão de frustração profissional está criando um perfil aqui no Brasil interessante. Ano passado nós chegamos a um percentual de pedido de demissão de 38%. 38% das rescisões no Brasil pedido de demissão. Isso é novidade. E tem a ver com aquela geração nova que você falou mais cedo. E a gente que trabalha com gestão de pessoas, a gente enxerga isso, viu, doutor Rodrigo? A maioria das pessoas, elas, na entrevista de desligamento, que é importante, você foi muito feliz nesse sentido, eu identifico uma série de coisas. Eu identifico um líder abusivo, eu identifico condições de trabalho não confortáveis, como, por exemplo, banheiro ruim, papel higiênico ruim, coisas nesse sentido, e eu tenho a possibilidade de identificar se eu estou contratando bem ou mal. E quando eu digo contratando bem ou mal, é no sentido de que se eu estou colocando pessoas que não têm a mínima vocação para aquele tipo de trabalho, e aquele trabalho, por mais que ele remunere, ele é agressivo àquela pessoa. Né? Então isso passa a ser a inteligência de gestão de pessoas que nós tanto estamos falando dela aqui. E aí muita gente está me perguntando por que aumentou tanto esse pedido de demissão. Tem várias explicações. Dentre elas, sabe qual? Uma muito interessante, que é a questão do FGTS. Porque eu, na minha época, você falou da década de 80, eu, na minha época de empregado, se eu pedisse demissão, meu FGTS ia ficar preso lá na Caixa Econômica. Durante quantos anos? Agora, Marciliano, o que está acontecendo? O governo está liberando FGTS todo mês, todo ano. Você pode sacar ele no aniversário, você pode comprar uma casa, você pode comprar... Daqui a pouco vai liberar ele para carro, tá? Sim, pois é. Ou seja... E agora tem um e-consignado, que eu empresto mediante a carteira de trabalho digital. Eu vi uma demanda absurda de pessoas
entrando para saber sobre esse projeto, né? É a escassez financeira no qual a gente se encontra e aí a gente entra em outros desdobramentos, que é a nossa compulsão por compra, a nossa incapacidade de fazer gestão financeira, pessoal, enfim. O Brasil, ele precisa, né, de uma reciclagem enquanto ser humano para viver em sociedade sem se prejudicar e sem prejudicar o outro. A gente Você tocou num assunto interessante. Eu tenho recomendado às empresas investir em palestras sobre educação financeira. Nós temos muito orgulho de dizer que a gente tem aqui a parceria da cooperativa aqui conosco, a cooperativa, né, o Cicobi Centro-Oeste aqui conosco, dentro da ACE e da CDL, das entidades que compõem o CDE, na figura do Cláudio Soares, não sei se você já conheceu. Eu sou professor da OCENG, então dou muito treinamento pro Cicobi. Exatamente, então nós temos essa vocação aqui da finanças pessoais e comportamentos assertivos, que, inclusive, um dos elementos adoecedores hoje que podem estar externos à empresa é o endividamento. É a dívida. E eu tenho falado nos meus treinamentos, eu não sei se você sabe, no final do mês, tirar todos os descontos, o empregado tem que receber um percentual em dinheiro. Você imagina quantos por cento? Você sabe? Não tenho a menor ideia. 30%. 30%. Então, quer dizer, os descontos podem chegar até 70%. Só que pensa bem um empregado que ganha um salário mínimo. 30% vai dar quanto? Vai dar R$ 470 praticamente. Como é que vive no final do mês? Sendo que pega esse valor do empréstimo e gasta tudo. E não sei se você está sabendo, já foram fechados mais de 1,5 milhão de contratos de empréstimo através da carteira de trabalho. Era esse número que eu estava tentando lembrar e não disse ele aqui para não ser impreciso, e agora você traz a informação. 1,5 milhão. Perfeito. Entendeu? Rodrigo, a gente podia passar a tarde toda aqui conversando sobre NR1, porque é para além de NR1. Eu acho que é importante demais se você tiver a oportunidade de assistir o podcast aqui, porque para além da NR1, você deu uma aula pra gente aqui de gestão, que eu acho que é bem mais amplo do que a gente imaginava, das implicações e das correções que nós temos que fazer da NR1. A discussão ela foi profunda no que tange ao novo modelo de gerenciamento de pessoas que vai imperar e para sobreviver aqui no Brasil. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, dentre NR1, mas principalmente falando da segurança e da saúde mental dos colaboradores, enfim, e que você desse para a gente uma luz no fim do túnel, né, uma vez que a gente assusta com tanta informação, mas que pode ter coisa boa para a gente aproveitar aí na NR1. A mensagem final é uma mensagem de sucesso nessa nova empreitada. Eu acho que é uma nova empreitada, principalmente, como você bem disse, para os empresários. Os empresários têm que ter consciência, né, da importância do investimento nessa alteração. Que eu volto a te falar, investimento não é custo. Ele está investindo agora para colher lá na frente. E o que ele não pode deixar de fazer é cumprir a legislação, porque ele vai ser considerado negligente e vai estar sujeito a uma série de despesas, custos, tanto diretos quanto indiretos. Agora, eu vejo toda uma alteração da legislação como uma oportunidade de crescimento para vários profissionais. E hoje você falou aí, psicólogo, ergonomista, o próprio pessoal da segurança. Aquela pergunta que você me fez durante o podcast foi muito interessante, porque de um tempo para cá, a segurança do trabalho teve um crescimento muito grande, né? Antes ela estava pequenininha, hoje ela está monstruosa. Hoje tem empresário que quando a segurança fala eu tenho que fazer isso, ela cumpre, né? Ele cumpre exatamente porque o medo de infração, notificação, ação judicial. E eu dou um treinamento que chama Responsabilidade Civil e Criminal no Acidente de Trabalho. Eu falo que a responsabilidade civil é do CNPJ, da empresa. Já a criminal, Marciliano, sabe de quem que é? Do gestor. Do gestor. E o gestor não tem consciência disso. Ele acha que a responsabilidade, sabe de quem que é? Da segurança. Ele acha que ele está imune, né? Então, a minha mensagem é uma mensagem de quê? De sucesso nessa nova empreitada, com investimento e com responsabilidade. E outra coisa, não deixar para em cima da hora. Que eu volto a te falar, a portaria era de agosto do ano passado para entrar em vigor em maio desse ano. Ninguém tomou iniciativa. Agora prorrogou mais um ano a fiscalização. Então ele vai pensar, não, eu posso parar de investir. Não pode, não. Exatamente. E ele ganha com isso, né, doutor Rodrigo, conforme você mesmo disse. Perfeitamente. Bom, senhoras e senhores, eu queria agradecer muito a presença aqui do doutor Rodrigo Dolabella.
é professor, advogado, especialista, ele deu pra gente aqui uma aula e alguns caminhos que cabe a nós buscarmos aí através da CE, da CDL, através da sua contabilidade, do seu serviço de gestão de pessoas e através até do próprio professor Rodrigo Dolabella. Professor, queria te agradecer muito, é muito bom conversar com você, para além da NR1, mas principalmente sobre gestão, a sua experiência ela é muito rica para nós e aguardamos você de volta aqui para algum tema relacionado à sua experiência ou até mesmo para a NR1, porque ela tá chegando aí, né? Para mim foi um prazer estar aqui com você. Para mim é um prazer muito grande estar aqui em Itaúna. Eu sempre venho aqui com uma constância muito efetiva no CDL, dando treinamentos. E até a próxima, se Deus quiser. Excelente. Até mais, até o próximo Papo Negócio. Nos assista, compartilhe e principalmente use isso para o seu negócio. Um abraço.